Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A quarta matéria da pauta da Revista Espírita de fevereiro de 1866 ocupa-se da notícia sobre o relato de um sobrevivente do naufrágio de Boristan, nas costas da Argélia, ocorrida em 15 de dezembro de 1865. Conta ele. No mesmo instante, um estalo terrível, indefinível, se fez ouvir, acompanhado de abalos tão violentos que caí. Depois, ouvi um marinheiro gritar: "Meu Deus, estamos perdidos, orai por nós." Acabávamos de bater num rochedo e o navio abriu-se. A água entrava no bojo e ouvia-se o turbilhonamento. Os passageiros, seminus, atiravam-se para fora dos camarotes. As pobres mulheres agarravam-se a todo mundo, suplicando a salvassem. Rogavam a Deus aos gritos. Um negociante engatilha a pistola e quer estourar o cérebro, arrancam-lhe a arma. Os abalos continuam, o sino de bordo tocava o alarme, mas o vento rugia tão furioso que o sino não era ouvido a 50 metros. Eram gritos rugidos, preces. Era não sei que de horroroso, de lúgubre, espantoso. Jamais li, jamais vi cena tão horrível, tão pungente. Estar ali, cheio de vida e de saúde, em face de uma morte que se julga certa e uma morte horrível. Naquele momento supremo e indescritível, um padre, Sr. Moisés, a todos deu a sua bênção. A voz, cheia de lágrimas desse pobre padre, recomendando a Deus 250 infelizes que o mar ia tragar, revolvia todas as entranhas. Comenta Kardec. Não há um grande ensinamento nessa espontaneidade da prece em face de um perigo iminente? No meio dessa multidão apertada no navio, certamente havia incrédulos que antes nem pensavam em Deus, nem em sua alma, e eis que em presença de uma morte que julgam certa, volvem o olhar para o Ser Supremo como para a única tábua de salvação. É que no momento em que se ouve soar a última hora, involuntariamente, o mais endurecido coração se pergunta o que vai ser dele. O doente em seu leito espera até o último momento, por isso enfrenta todo o poder sobre-humano, e quando a morte atinge e fere, na maioria das vezes, já perdeu a consciência de si mesmo. Num campo de batalha, há uma superexcitação que faz esquecer o perigo, e depois nem todos são atingidos e se tem alguma chance de escapar. Mas no meio do oceano, quando seu navio está sendo tragado, só se espera o socorro dessa providência que se havia esquecido e à qual o ateu está prestes a pedir um milagre. Mas, passado o perigo, quantos não dão graças ao acaso e à sua boa sorte, ingratidão que mais cedo ou mais tarde pagarão caro? Em semelhante circunstância, qual o pensamento do espírita sincero? Sei, diz ele, que me devo esforçar por conservar a vida corporal. Farei, pois, tudo quanto estiver ao meu poder e meu alcance para escapar ao perigo, porque se me abandonasse voluntariamente seria um suicídio. Mas se a Deus aprouver me retirar, que importa seja de um modo ou de outro, um pouco mais cedo ou mais tarde. A morte não me traz qualquer apreensão, porque sei que apenas o corpo morre e que há entrada na verdadeira vida, a do espírito livre, onde encontrarei todos os que me são caros. Por pensamento entrevê o mundo espiritual, objetivo das suas aspirações, das quais só alguns instantes ainda o separam e que a morte do corpo que o retinha na terra vai enfim lhe dar acesso. Alegra-se em vez de se afligir, como o prisioneiro que vê-se se lhe abrirem as portas da prisão. Só uma coisa o entristece, deixar aqueles que ama, mas consola-o a certeza de que não os abandonará e que estará mais vezes e facilmente junto deles do que em vida. Poderá vê-los e protegê-los. Se, ao contrário, escapou do perigo, dirá: já que Deus ainda me deixa viver na terra, é que minha tarefa e minhas provas ainda não acabaram. O perigo que corri é um aviso que Deus me dá,
para manter-me pronto a partir no primeiro momento e proceder de maneira que o seja nas melhores condições possíveis. Depois lhe agradecerá o sucedido e esforçar-se-á de aproveitá-lo para seu progresso. Prosseguindo, Kardec relaciona ao fato das comunicações recebidas na Sociedade Espírita de Paris no dia 12 de janeiro. A primeira, através da médium Sra. Delanne, diz o seguinte: a prece é veículo dos fluidos espirituais mais poderosos e são como um bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. Atrai todos os seres para Deus e, de certo modo, faz a alma sair da espécie de letargia em que se acha mergulhada quando esquece os deveres para com seu Criador. Dita com fé, provoca nos que a ouvem o desejo de imitar os que oram, porque o exemplo e a palavra também levam fluidos magnéticos de grande força. As que foram ditas no navio naufragado pelo padre com o acento da convicção mais tocante e da mais forte resignação, tocaram o coração de todos aqueles infelizes que julgaram chegada a última hora. Quanto ao homem que queria suicidar-se em face da morte, certa ideia lhe veio de uma instintiva repulsa pela água, porque é a terceira vez que morre dessa maneira e suportou alguns momentos de angústias terríveis. Naquele momento teve a intuição de todas as lembranças passadas que se ergueram vagamente em seu espírito, por isso queria acabar diferentemente. 2 vezes afogou-se voluntariamente e tinha arrastado consigo toda a sua família. A impressão confusa que lhe tinha ficado dos sofrimentos suportados lhe causavam a apreensão desse gênero de morte. Orai por aqueles infelizes, meus bons amigos. A prece de várias pessoas forma um feixe que sustenta e fortifica a alma pela qual é feita. Dá-lhe força e resignação. A segunda comunicação deu-se através do médium Sr. Charles B. e diz: não é raro ver pessoas que desde muito tempo não haviam pensado em orar fazê-lo quando ameaçadas de um perigo iminente e terrível. Então, de onde vem essa instintiva propensão a aproximar-se de Deus nos momentos críticos? Do mesmo modo que essa tendência a nos aproximarmos de alguém que sabemos poder nos defender quando estamos num grande perigo. Então, as suaves crianças dos primeiros anos, as sábias instruções, os pedrosos conselhos dos pais, vêm como um sonho à memória desses homens trêmulos que pouco antes acharam Deus muito longe deles, ou negavam a utilidade da sua existência. Esses espíritos fortes, tornados pusilânimes, sentem tanto mais as angústias da morte quando por muito tempo não acreditavam em nada. Pensavam não ter necessidade de Deus e se podiam bastar. Para lhes fazer sentir a utilidade de sua existência, Deus permitiu fossem expostos a um fim terrível, sem esperança de ajuda por nenhum socorro harmonioso. Então se lembram de que outrora rezaram e que a prece dissipa as tristezas, faz suportar os sofrimentos com coragem e suaviza os últimos momentos do agonizante. Tudo isto lhe parece a esses homens em perigo. Tudo isso os ensina a orar de novo àquele a quem orou na infância. Então, se submete e ora do mais íntimo do coração com uma fé viva que toca as raias do desespero para lhe perdoar os erros passados. A essa hora suprema, não mais pensa em todas as vãs dissertações sobre a existência de Deus, pois não mais duvida. Nesse momento crê, e aí está uma prova que a prece é uma necessidade da alma, que se não tivesse resultado, a aliviaria menos e deveria por isso mesmo ser repetida mais vezes. Mas, infelizmente, tem ação mais positiva e é reconhecido como vos foi demonstrado, que a prece tem para todos uma imensa utilidade, para os que a fazem como para aqueles a quem se aplica. O que disse só é verdadeiro para o maior número, porque há uns que não recuperam a fé na hora extrema, que com o vazio na alma pensam que vão abismar-se no nada e por uma espécie de frenesia eles próprios querem precipitar-se. Esses são os mais infelizes e vós, que sabeis toda a utilidade e todos os efeitos da prece, orai, sobretudo por eles.
Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.